Fala, impressionadores! Essa aqui é a nossa segunda aula do nosso curso básico de Python. E nessa aula vocês vão aprender a trabalhar com bibliotecas, e eu já vou explicar o que é isso, e também a exibir informações de uma forma visual no Python, beleza? Isso daqui faz parte de uma série, né? Afinal de contas aqui é a aula 2, e se você não assistiu ainda a aula 1 ou quer assistir as próximas aulas, vai ter um link aqui na descrição onde você pode acompanhar essa playlist toda e também todos os materiais que a gente está usando aqui. Então se você pulou a aula 1, volta lá, porque lá a gente fez as configurações, a explicação do desafio. Eu dei os arquivos que vocês vão precisar ao longo desse projeto que a gente está fazendo nesse curso básico. Então vamos começar. Só recapitulando, qual é o nosso desafio? Nosso desafio basicamente é o seguinte: imagina que você está lá na sua empresa e você quer conseguir analisar os indicadores de vendas da sua empresa. E aí no seu sistema, no sistema da sua empresa, você consegue exportar vários arquivos. Arquivos de devolução, arquivos de vendas de cada uma das lojas da empresa. Loja de Belo Horizonte, loja de Curitiba, loja de Fortaleza, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e assim vai, assim vai, assim vai. E aí você tem isso tudo armazenado dentro de uma pasta. E aí o que eu quero fazer? Eu quero conseguir percorrer as informações dentro dessa pasta aqui, identificando quais são as bases de dados de vendas, e aí analisar, né, compilar todas essas bases de dados de vendas em uma única tabela, né, uma única base de dados, para a gente conseguir aí sim calcular os indicadores. Então a gente está falando aí de calcular, por exemplo, qual foi o produto mais vendido em quantidade de produtos, qual foi o produto de maior faturamento, um ranking das minhas lojas, criar um gráfico, um mini dashboard com todas essas lojas e o faturamento de cada loja e assim vai, beleza? Esse vai ser o nosso desafio que a gente está resolvendo aqui. E aí na última aula a gente construiu o passo a passo de solução desse desafio, que a gente chamou de lógica de programação que a gente vai seguir ao longo para resolver o nosso desafio. E a gente vai começar aqui realmente agora partindo para esse passo 1, que é a gente vai aprender a percorrer todos os arquivos de uma pasta, de uma base de dados, beleza? Aí para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte: o que é uma biblioteca? Por que, Lira, que a gente tem que aprender isso? Por que isso é importante? Pelo seguinte: para a gente conseguir percorrer todos os arquivos de uma pasta, a gente vai ter que usar alguma ferramenta do Python, algum código, que me permita, né, analisar, listar para mim todos os arquivos de uma pasta. Porque repara, eu não vou ficar pegando o link, né, o nome, o local de cada um desses arquivos individualmente. Eu vou simplesmente falar para o Python o seguinte: Python, olha só, dá uma olhada nessa pasta de vendas aqui, e dentro dessa pasta de vendas tem vários arquivos. Percorre todos esses arquivos para mim automaticamente. E aí, para isso, vocês têm que aprender o que é uma biblioteca. Por quê? Porque esse código que faz essa integração, que lista as coisas para vocês, ele já está pronto no Python, ele já existe dentro do Python. Alguém chegou, criou esse código já alguma vez na vida e disponibilizou ele para a gente de uma forma bem simples. Você simplesmente precisa chegar aqui no seu código e escrever assim, ó, import OS. Esse OS é uma biblioteca do Python. Então, quando a gente está fazendo isso daqui, você está importando a biblioteca OS. E essa biblioteca OS, você não precisa instalar ela. Sempre que você quiser usar ela, você só precisa chegar no seu código e importar ela, import OS. Essa biblioteca OS, ela foi criada justamente para permitir você trabalhar com local de arquivos no seu computador, com pastas de arquivo, percorrer pastas de arquivos e assim vai. Então isso é muito legal do Python, porque o Python ele tem literalmente dezenas de milhares de bibliotecas disponíveis para você. Então você não precisa criar todos os códigos do zero. Você pode sempre descobrir qual é a biblioteca que resolve aquele desafio que você está querendo resolver, importar ela e simplesmente aplicar ela. Você não precisa criar as coisas do zero. Isso não é um processo preguiçoso, não. Isso é a forma com que o Python foi feito mesmo. O Python ele foi feito justamente para isso. E para a gente ter milhões e milhões de pessoas programando ao redor do mundo em Python, saiba o seguinte: todo desafio que você estiver tentando resolver, alguém já resolveu ao redor do mundo. Você pode ter certeza. E aí você provavelmente vai usar uma biblioteca para facilitar a sua vida. Então quando eu escrevo import OS, eu estou importando essa biblioteca OS para a gente. Pensa numa biblioteca mesmo, você está importando todas as coisas que estão dentro daquela biblioteca, todas as informações que estão ali dentro. E agora, sempre que você quiser usar essa biblioteca OS, você vai escrever no seu código OS, ponto, e qual ferramenta dela você vai querer utilizar. É óbvio que diferentes bibliotecas vão ter diferentes ferramentas. E aqui, e ao longo do que você vai aprender em Python, e aqui durante esse curso, a gente vai mostrando para você as principais ferramentas que a gente tem nas bibliotecas que a gente for usar. Então, por exemplo, vamos lá.
Primeira coisa que eu vou querer fazer aqui é importar a biblioteca. Importei. E eu já dou uma dica de organização de código para vocês. É sempre recomendado, todas essas importações que você for fazer no seu código, você faz essas importações sempre no início do código. Facilita a sua vida, porque fica tudo organizado. E aí, agora que a gente importou ela, eu vou querer listar todos os arquivos que estão dentro dessa pasta de vendas. E aí, para você fazer isso, você pode fazer assim, por exemplo, a minha lista de arquivos vai ser um os.listdir. O que esse listdir faz? O que foi essa estrutura que eu construí aqui? É o seguinte, ó, os.listdir é um método, né, que existe dentro dessa biblioteca OS que, olha lá o nome, listdir. Ela lista um diretório, ou seja, ela lista para mim todos os arquivos que tem num diretório. E aí ele vai armazenar dentro desse nome lista arquivo essa lista de arquivos que estão dentro de um diretório, né? Diretório é a mesma coisa que pasta. Então, isso aqui, essa lógica que eu construí, ela vai me dar realmente a lista de todos os arquivos que estão dentro dessa pasta de vendas. E aí nessa hora você pode estar com duas coisas passando na sua cabeça. Primeiro, Lira, como que ele sabe que a pasta que eu quero ler aqui é essa pasta de vendas aqui? Vou mostrar para você, mas a gente vai ter que passar essa informação aqui dentro do parênteses. Dentro do parênteses a gente vai ter que dizer qual é a pasta, qual é o local que está essa pasta que ele tem que listar para a gente os arquivos dentro dela. Beleza? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, o que foi essa estrutura que eu construí aqui? Esse nome lista arquivo que eu dei aqui é o que a gente chama de uma variável no Python. Então uma variável nada mais é do que um nome que você está dando para alguma coisa, para ser fácil de você usar ele depois. Por exemplo, eu quero pegar uma lista de arquivos. Se eu quero pegar uma lista de arquivos, o nome que eu vou dar para essa lista vai ser lista arquivo. Então, depois dessa linha de código daqui, pensa sempre o seguinte, o código em Python ele é executado sempre de cima para baixo, de qualquer linguagem de programação, né? De cima para baixo. Então, tudo que vier depois dessa linha de código daqui, eu escrever o nome lista arquivo é a mesma coisa que eu escrever os.listdir e aqui dentro a pasta que eu vou querer listar. Então, o fato de você fazer isso daqui facilita de vocês usar esse valor nessa lista de arquivos depois ao longo do seu código. Porque depois dessa linha de código daqui, você não precisa mais ficar lembrando o que é OS, listdir, não precisa ficar repetindo isso. Você só precisa saber qual é o nome da lista de arquivos que você criou. E o nome dela é lista arquivo, beleza? E a regra é sempre essa. Você coloca sempre na esquerda o cara que vai receber o valor do cara que está à direita. Por isso que muito professor de programação lê esse sinal de igual aqui como recebe. O que é esse recebe? É que assim, ó, essa variável lista arquivo, esse nome lista arquivo, ele recebe o valor do cara que está na direita. Então se aqui na direita eu botar, por exemplo, o número 123, a variável lista arquivo, ela agora tem o valor 123, ela recebe o valor do 123. Se eu colocar aqui, por exemplo, lira, a variável lista arquivo, ela tem o nome lira. Se eu colocar os.listdir, que é o que a gente está criando, a variável lista arquivo é a lista de arquivos que estão dentro do diretório que a gente vai passar aqui dentro. Beleza? Dada toda essa explicação, vamos partir agora para fazer essa conexão. E aí é o seguinte, se você estivesse mexendo com uma pasta do seu computador, aqui dentro do parênteses você iria passar o local dessa pasta, usuários, lira, downloads, pasta vendas. Tá vendo? Isso aqui é o caminho do arquivo no seu computador. Se você estivesse fazendo isso no seu computador. Como a gente está fazendo no Google Colab, a gente tem que passar aqui o local dessa pasta online, né? Ou seja, o local do seu Google Drive. E aí tem muita gente que vai chegar aqui, vai copiar esse link aqui e vai passar aqui dentro. Não é assim que se faz. Olha só, se você reparar no Google Colab, ele já é integrado com o seu Google Drive automaticamente. Então você pode só clicar aqui, ó, tá vendo? Nessa pastinha aqui do lado, em arquivos. E aí quando você clicar aqui em arquivos, você espera uns segundinhos que ele vai conectar. E olha lá, vai aparecer um botãozinho aqui escrito assim, ó, montar drive, tá vendo? Aí você clica nesse botão montar drive, ó, pá, cliquei nele. Quando você clicar nele, ele vai aparecer, ó, montando o drive e vai aparecer assim, ó, permitir que esse notebook acesse os arquivos do Google Drive. Conectar, quero permitir. Aí ele vai conectar, ó lá, vai permitir, ó, você espera um pouquinho. E aí depois que você esperar esse um pouquinho, vai aparecer uma nova pasta aqui dentro, chamada Drive. Olha lá, apareceu para mim a pasta chamada Drive, tá? Às vezes, quando você clicar nesse botãozinho aqui do Montar Drive, ao invés dele já aparecer esse pop-up direto para você, ele vai aparecer um código aqui novo, que é um código que é só você executar aquele código que ele libera o seu Google Drive automaticamente. Às vezes ele faz de uma forma, às vezes de outra. Na maioria das vezes, quando você clica aqui em Montar Drive, acontece exatamente o que você viu aqui na minha tela, que é
Ele abre aquele pop-up, você clica em permitir, ele libera para você, mas às vezes, antes de abrir o pop-up, ele vai abrir um códigozinho aqui, você roda esse código, e aí ele vai abrir o pop-up, vai liberar, e depois você pode deletar esse código normalmente, tá bom? Feito isso, agora está aqui o nosso Google Drive. Então aqui no Google Drive, ó, eu vou pesquisar exatamente essa minha pasta de vendas. Olha lá, minha pasta de vendas está dentro de Meu Drive, Curso Básico de Python, Pasta Vendas. Olha lá, Meu Drive, Curso Básico de Python, aqui está a minha pasta de vendas, tá vendo? E aí olha que legal, agora você pode clicar aqui nos 3 pontinhos dela, e aqui ele fala assim, ó, copiar caminho, tá vendo? Copiar caminho. Copiei o caminho dela, e aí eu vou passar o caminho dela, entre aspas, né, aqui dentro. Olha lá, você copia e cola o caminho dela aqui dentro. Esse caminho que você passou aqui para ela é justamente o local onde está a sua pasta de vendas. Então agora essa sua lista de arquivos vai armazenar todos os arquivos que estão dentro dessa pasta de vendas. Que se você abrir aqui ela, ó, tem lá vários e vários arquivos. E aí nisso você já consegue pensar o seguinte, olha só, se eu quisesse pegar só um arquivo, ao invés de pegar a pasta inteira, como que eu faria? Ué, ao invés de passar aqui o caminho de uma pasta inteira, eu pegaria o caminho de um arquivo único. Aí se eu quisesse pegar da pasta curso básico todo, ué, ao invés de pegar o caminho da pasta vendas, eu pegaria o caminho da pasta curso básico. Beleza? E aí, olha que legal. Agora, quando você fez isso, dentro dessa variável lista arquivo, vai ter a lista de todos os arquivos que estão dentro dessa pasta. Então agora a gente pode chegar aqui e colocar assim, ó, print lista arquivo. O que esse print faz? O print ele exibe para a gente uma informação, tá? Então o único objetivo do print é exibir informações para a gente, mostrar alguma coisa na tela para você ver qual é o valor dessa variável daqui. Então olha lá, se eu pegar agora e repara, a forma que você escreve o print é sempre assim, print, entre parênteses, o que você quer exibir. Então se eu chegar agora e executar esse código, olha o que vai acontecer. Eu executei, ele me dá uma lista com o nome de todos os arquivos, tá vendo? Ó? Devoluções São Paulo, Devoluções Curitiba, Devoluções Fortaleza, que são exatamente os arquivos que estão aqui dentro. Ó. Devoluções São Paulo, Devoluções Curitiba, Devoluções Fortaleza. A ordem não importa muito pra gente. O que importa é que aqui, ó, isso daqui é uma lista com todos os valores. Tá vendo? Beleza? Uma outra forma que funciona aqui no Google Colab, tá? Não funciona em todo o editor de código em Python, mas no Google Colab funciona. Uma outra forma de você exibir as informações aqui embaixo é, ao invés de você usar um print, você usar um display. Tá vendo? Display ao invés de usar print. Olha lá, se você rodar o código, você vai ver que em termos práticos, ele só muda a formatação com que ele aparece as coisas para você. Então, o display nada mais é do que um print, só que ele exibe as informações de uma forma mais bonitinha, mais fácil de você visualizar. Olha lá, quando eu boto o display aqui, ele coloca o nome de cada um dos arquivos em uma linha diferente, tá vendo? Tá lá me dando o nome de todos os arquivos. Então com isso a gente já aprendeu a trabalhar com bibliotecas, que você sempre importa e usa ela. A gente vai usar outras bibliotecas ao longo desse curso, pode ficar tranquilo. A gente aprendeu uma variável, a gente aprendeu a pegar informações de um arquivo. Um ponto interessante aqui, você pode... Esse aqui é um texto, tá vendo? Ele está entre aspas, ele é um texto. Textos no Python eles estão sempre entre aspas. E aí pode ser aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. No Python não faz diferença. Então repara, o nome do arquivo que apareceu aqui, ele também é um texto no Python. Só que ele está aparecendo aqui com aspas simples, não tem problema nenhum. Então o nome de cada arquivo é sempre o nome com a extensão do arquivo aparecendo entre aspas. Outra coisa que se você reparar aqui, você já começa a ligar na sua cabeça, olha só. Uma lista no Python, isso aqui é uma lista de arquivos, concorda? Afinal de contas, o nome é lista arquivo e eu falei para vocês que isso daqui listava todos os arquivos dentro dessa pasta. Olha como é que funciona uma lista no Python. Uma lista no Python, uma lista de valores no Python, você começa ela abrindo colchete, tá vendo? Você coloca os valores entre colchete e separa os valores sempre por uma vírgula. Então se eu quisesse criar, por exemplo, uma lista de e-mails no Python, eu ia fazer assim, ó, lista e-mails, vai ser abre colchete, e aí eu boto ó, e-mail 1, joão@gmail.com, e-mail 2, lira@gmail.com, e-mail 3, e assim vai, assim vai, assim vai. É claro que esses e-mails aqui não são e-mails verdadeiros, mas é só para comentar sobre as listas com vocês, beleza? Então por essa aula a gente vai encerrar por aqui. Eu sei que a gente escreveu poucas linhas de código, mas cara, a gente já aprendeu a integrar com arquivos do nosso Google Drive, qualquer arquivo que tenha, importar bibliotecas, listar arquivos de uma pasta, trabalhar um pouquinho aqui com texto, no inicinho a gente vai mexer mais com isso, listas de arquivos, exibir informações e assim vai.
E aí na próxima aula a gente vai fazer o quê? A gente vai percorrer toda essa lista de arquivos que ele criou aqui pra gente começar a conseguir fazer coisas com ela. Como que eu faço para executar um código que vai executar para vários arquivos ao mesmo tempo, né? Porque o que a gente vai querer fazer agora? Eu vou querer fazer o seguinte, olha, eu quero percorrer essa minha lista de arquivos e compilar, né, consolidar em uma única tabela cada um dos arquivos de vendas. Então a gente vai ter que aprender, a executar um código para várias vezes diferentes. A analisar se o arquivo é um arquivo de devoluções ou se o arquivo é um arquivo de vendas. E assim vai. Então a gente vai começar a mexer nas próximas aulas. Espero de verdade que você tenha gostado. Se você está gostando até agora, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula.